Oi, meu povo! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast Vagalume. Hoje eu tô muito feliz com as nossas convidadas, que especialmente eu tenho um carinho muito grande. Andréia, minha querida, diretora da Escola Criança Ativa. A professora Débora, coordenadora da Escola Criança Ativa do Piqui. E a professora Clécia, coordenadora da Escola Criança Ativa do Centauro, correto? Correto. E do Centro também. E do Centro também. Professora Andréia, nossa querida Andréia, ou tia Déa para os amigos lá. Mais de 35 anos de educação, gente. Muita história para contar. Uma pessoa que de fato entende, tem um carinho. Eu, pessoalmente, tenho um carinho muito grande pela Andréia, toda a equipe da Criança Ativa, de todas as 3 unidades que eu conheço pessoalmente. Meu filho estuda lá. Então, vai ser muito bom hoje, acho que vai ser muito produtivo. A gente vai fazer um bate-papo sobre educação, pais e filhos, relação escola-família, vários assuntos polêmicos. Vocês estão prontas? Estamos Tá preparadíssimas. todo mundo pronto? É um prazer ter vocês aqui. Professora Andréia, o que acha de estar aqui hoje? Está feliz? Está empolgada? Paulinha, eu estou super feliz. Adorei o seu convite. Para a gente, como você falou, só vai agregar. Com certeza. É tão bom a gente transmitir o que a gente já sabe, o que a gente já trabalha. Então, assim, tenho certeza que isso aqui vai ser um bate-papo bem legal e bem significativo. Bem significativo. Então, Andréia, vou começar, gente, com as perguntas. A Criança Ativa tem 3 unidades de Eunápolis, né? Tem Centro, Centauro e Piqui. Sim. Como que é essa divisão? A partir de que idade podem entrar? O que é maternal? O que é ensino fundamental? Eu me atrapalho às vezes com isso, então me explica direitinho aí, como que é? Então, Paulinha, a gente tem nas 3 unidades de educação infantil a Fundamental 1. Tá. E a gente trabalha na escola do Centauro e do Centro com o período integral. O que a gente não trabalha no Piqui. Certo. Mas a idade e a série são as mesmas. De 1 ano e 3 meses até 10, 11 anos, que é o 5º ano. Que é a última série que a gente trabalha na nossa escola. Pronto. Então, a partir de 1 ano e 3 meses, a gente já pode confiar já nosso pode filho. Ir lá, porque a gente tem nossa turma Baby. Certo. Né? Maternal Baby. Que são as crianças de 1 ano até 2 anos. No Centro e no Centauro. E no Centro e no Centauro. E no Pequi também tem. Então, gente, é bem legal. E qual o método de ensino hoje que você aplica nas escolas, Andréia? A gente tem um método diferenciado, porque a gente tinha começado já há bastante tempo no Pequi com o método da Positivo. Tá. Né? E na escola do Centauro e do Centro, a gente trabalha com a Dom Bosco, que é o SAI digital hoje em dia. Certo. E, para acrescentar, Andréia, a gente também trabalha com o método socioconstrutivista. É onde que a gente lida muito com a criança, onde ele traz a experiência de mundo para ele, né? Onde a gente desenvolve um trabalho com a ludicidade e ele aprende através das experiências, as experiências vivenciadas na sala de aula, vivenciadas através das atividades, da roda de conversa, onde a gente orienta, onde a gente leva a criança a refletir, né, sobre o contexto de vida que ela está vivenciando. E assim ela aprende muito com essa vivência. Sim, né? sim. Então, o lúdico ele está sempre muito forte dentro do aprendizado da escola, muito presente. Eu vou fazer uma pergunta agora, gente, para a professora Clécia. Tá, famosa tá tia Clécia, mais conhecida como tia Clécia. Porque a gente sabe que o mundo mudou, né? As crianças estão com acesso à internet cada dia mais cedo. Tá um problema para os pais controlarem isso, como mãe posso dizer. A gente já fica com medo. O meu tem 3 anos, eu já estou com medo desde agora do que ele vai ter acesso no futuro. Porque a gente controla até onde dá, né? Na sua visão, quais são os maiores desafios hoje, professora Clécia, nos dias de hoje, da educação? Então, essa questão da tecnologia tem grandes desafios mesmo dentro da sala de aula, por isso mesmo, porque os pais hoje eles são um pouco perdidos em saber lidar, né, com essa tecnologia que avança cada dia, né? Então, assim, às vezes ele não sabe impor os limites, o que fazer. Então, a escola, a gente tem uma preocupação muito grande com esse aprendizado. Então, o que é que a gente faz? Tudo que a gente faz tem algo pedagógico por trás. Então, não é dado simplesmente de qualquer forma, né? Então, tudo que traz tem sempre um contexto. E é assim que deve ser feito em casa também, para que possa vir esse controle. Ser algo pedagógico, porque vai envolver as crianças e num tempo menor,
mais curto, né? Essa interação. E aí ele vai estar interagindo e aprendendo. Então, essa tecnologia, ela vem assim, dessa forma suave, através de vídeos, né? Através de jogos, através de dinâmicas. E a gente também vai ter aula tecnológica na escola o ano que vem. E ter essa novidade aí, né? Aí. E isso vai ajudar os pais também a saber lidar com essa dificuldade, fazer essa conexão de tecnologia, escola e família. Porque a gente sabe também que hoje é difícil você, né, tirar a criança, tirar a tela da criança. Muito difícil. Só que o que mais preocupa assim, é o tempo, é a duração que aquela criança fica na tela. Né? Então, assim, tem que ter um limite, tem que ter um horário, né, para que ela não possa ter prejuízos diante dessa tela. Sim, senão bagunça. Bagunça. Então, tia Clécia, nesse cenário conectado hoje, eu perguntei qual é o papel da escola. Vocês me responderam grandiosamente e a Andréia aqui me completou. Essa interação de saber o limite, você acredita muito nisso? Acredito. Em limite, em tempo? Respeito? Em limite, em tempo e parte pedagógica. Porque quando tem um teor pedagógico, tudo funciona. Entendi. A criança vai estar conectada, mas ao mesmo tempo aprendendo. Verdade. Andréia, é um desafio. Os pais chegam lá desesperados. Professora, o que é que eu faço para tirar meu filho do celular? A maioria, sim. Principalmente quando são crianças a partir de 6 anos, né? Os menores ainda dá um pouco, às vezes, para a gente tirar, porque a gente vai ter uma brincadeira, a gente vai, às vezes, numa praça brincar. Mas os maiores é mais preocupantes. Por quê? Porque hoje existem muitos jogos perigosos. Sim. Né? E a maioria das pessoas, das mães que eu falo, principalmente, elas hoje saem, né? Elas saem para trabalhar. E a criança sempre fica com alguém em casa. Então, se essa pessoa que está em casa, ela, na maioria das vezes, ela não tem, né, essa noção do perigo, a noção que tem um jogo, que a gente vê aí todo dia na televisão, na internet, falando sobre os perigos que tem nesses jogos. Então, assim, muitas mães pedem um apoio da escola, né, tia Débora? Para que a gente possa estar auxiliando. Semana passada mesmo já conversei com muitos. Eu falei assim, ó, tem tanta coisa legal, vamos ler o livro, bora comprar um livro na internet para a gente ler um livro e diante desse livro a gente fazer um trabalho bonito, porque às vezes a gente perde tanto tempo na internet com jogos que não vai acrescentar em nada. Então, assim, ler é uma viagem. Uhum. Eu mesmo, quando leio, eu me sinto dentro de um livro e me sinto dentro daquela história. Muitos concordaram comigo. Falaram assim, mesmo, tia André, eu gosto de ler. Então, vamos adotar um livro e vamos fazer um trabalho em cima desse livro. Que a gente esquece um pouquinho de internet. Porque dá trabalho esse lance de conectar com a criança fora da internet. O meu não tem acesso, celular, nada disso. Até onde eu consegui segurar. Mas eu sei que tem mães que não tem outra escolha. Às vezes ela precisa lavar um prato, precisa cozinhar e precisa dar alguma coisa ali para a criança assistir. Ou a televisão, né? Ou um tablet, ou é o celular. De certa forma, assim, auxilia e ajuda, vamos dizer, essa mãe, né? Dentro de casa. Mas esse não é o caminho totalmente correto, né? Eu acho que hoje a gente tem que buscar outros recursos, como a tia Clécia falou, na parte pedagógica principalmente, né? Porque as crianças hoje em dia, elas são muito evoluídas. Então, essa evolução a gente precisa com o quê? Que elas tenham um material rico na mão, né? Com didático, para que ela evolua mais ainda, mas nessa parte mais pedagógica. Isso aí, muito boa. Você soma mais de 35 anos, Andréia, de experiência. De idade, 35, né? 35 só de profissão. De experiência, não sei se são detalhes. Nesse tempo todo aí, que já se passaram 3 décadas, o que você sentiu de tanta mudança? Porque mudou. Mudou. Eu sinto, nossa, de anos pra cá, muito, né? Porque a gente já faz, né, esse parâmetro, essa diferença de quando a gente também estudava. Uhum. Então, assim, na época que eu comecei com 14 anos. Era um mundo totalmente, assim, sem tela, né? Vamos dizer. Não tinha isso que tem hoje, essa conexão, né? Sem informações, muita informação. Uhum. Então, assim, a criança ela era mais conectada na escola. Porque como ela não tinha esse acesso total, né, de tela, irrestrito, tudo, né, ao mundo, ela se conectava mais. Então, assim, isso ajudava bastante. Brincava mais, interagia mais. E hoje a interação um com o outro... Não, pode captar. A interação com um com o outro é difícil, né? E a escola faz, a gente traz essa carga para isso. Trazer as crianças para brincarem mais, resgatar as brincadeiras antigas, para ter essa interação e eles saírem mais de tanta tela, porque precisa ser monitorado, né? Eles estão socializando menos entre si.
Você vê até pelos próprios adultos. Né? Os adultos estão socializando então, menos. assim, o que a gente precisa mais? Resgatar o que a gente faz diariamente lá na escola. Como a tia Clécia falou, brincadeiras, né? São jogos feitos mesmo por eles, pelas professoras. E são brincadeiras direcionadas para essa conexão entre um e outro. Porque, assim, aos poucos a gente percebe que vai perdendo, né, essa essência. E não é legal, porque a gente, o ser humano, a gente nasceu para servir o outro. A gente depende de alguém. Com certeza. Então, assim, a gente tem que saber que todo mundo depende de alguém. Então, assim, o que a gente mais preza também de valioso lá na escola é essa interação, essa amizade, esse companheirismo, um colega com o outro. E que isso está se perdendo com tanta facilidade, né? E a gente tenta, dia após dia, hoje mesmo a gente fez a brincadeira lá no parque, 2 turminhas dos meninos maiores, que são os meninos mais, né, que já sabem muita coisa, interagir, brincar, né, sem rivalidade, sem muita... achar que só ele que pode ganhar, né? Então, assim, foi muito legal. A interação hoje foi 100%. 100% mesmo. Que bacana. Porque a gente entende, e conectando nesse assunto de interação, são crianças, eu imagino que seja um grande desafio da escola conectar crianças tão diferentes, né? Porque eles têm criações diferentes, religiões diferentes, estilos de vida diferentes, às vezes classe social diferente. Qual que é o maior desafio da escola hoje em juntar e conectar essas crianças que têm criações diferentes? Mas é por isso que cada escola tem uma política, né? Sim. A gente tem uma política bem rigorosa quanto a isso. Porque a gente sabe das diferenças. Sim. E ainda bem que somos diferentes. Ainda bem. Já se fossem iguais? Então, assim, a gente tenta interagir, né, tia Clécia? Todo mundo como um todo. Né? Lá na escola a gente tem uma política, que a gente segue essa política. Né? Primeiro, amizade. A sala tem que estar todo mundo em harmonia. Né? Sempre, às vezes acontece dos maiores ter alguns conflitos, mas a gente está lá para interagir. A gente é mediadora, então a gente precisa mediar. Né? É um desafio. Essa né? interação, e essa interação... você pode estudar, qualquer psicólogo, e que você vai perceber que ela é essencial para a evolução de uma criança, de um ser humano. Então, a evolução ela não acontece sem interação. Né? E a gente lá na escola, na Criança Ativa, a gente usa várias estratégias para que possa alcançar todos. E quando a criança está no meio social, educacional, essa interação acontece de uma forma tão singela, tão simples e tão natural. Então, a gente usa mesmo aquelas rodas de conversa, que eu acho um momento assim fantástico, onde eu levo os meninos para a área verde e a gente leva aqueles temas, eles são protagonistas, porque eles apresentam o que eles aprenderam, eles socializam e eles brincam, eles se divertem, e ali eles realmente esquecem. Esquece de tela, esquece de tudo. Aquele momento é um momento de faz de conta que invade a vida de todas, a criatividade de todas. E ele interage assim de forma impressionante. Então, por isso que eu acredito que essa interação, tanto em casa, porque se levar, igual a escola, trabalha com jogos, que manda para casa, né? Então, se chegar em casa, o pai perguntar o que é, ou a história, e brincar, dá uma continuidade do que foi feito. Sim, na escola. Continua o trabalho da escola. Por isso que a nossa agenda, eu acho ela super importante, que vai o teor pedagógico que foi trabalhado durante o dia, e quando chegar em casa o pai vai instigar, vai estimular, vai trabalhar, e esse contexto ele vai se perdendo de que só é tela, né? Então ele vai continuar brincando, e quando a criança brinca, ela aprende, e muito. A criança aprende muito brincando. Agora, falando sobre família, vou fazer uma pergunta para a professora Débora. Qual que é o papel hoje dos pais nessa conexão? Vocês falaram, a Clécia falou da conexão na escola, a Andréia falou da importância e que a escola tem hoje essa diretriz de conectar. Mas e os pais? Qual que é o nosso papel, quanto pais, nessa conexão das crianças, das diferenças, né? Então, o papel dos pais é muito importante, né? Até porque eles são os primeiros educadores dos filhos, né? Então, sempre trazendo essa valorização, estar junto, fazendo atividade, buscando estar, sendo parceiro da escola, né? Junto com a gente, para ver o que meu filho está fazendo, igual a Clécia falou, da agenda. Sempre está olhando, hoje você aprendeu o quê? Fez o quê? Está sempre tendo esse feedback, né? Escola e família. Então, a gente tem uma participação da família muito atuante.
eles estão sempre juntos com a gente. Se a gente precisa de alguma coisa, alguma parceria, estão lá, né? Então, é isso. É ter esse feedback, esse auxílio, porque a conexão escola e família precisa existir, né? Então, estamos... Primeira dica da tia Débora para os pais: ler a agenda. Ler a agenda. Leiam a agenda. Lê a agenda, Fala, os tia grupos, Débora, né? desabafa. E tem muito pai que nem lê a agenda, né? Outra O coisa que eu grupo acho. a gente coloca. Outra coisa que eu acho importante também são os projetos, né? Como a gente ensina o aluno com conhecimento de mundo, então a gente faz muito projeto. Sim, a eles escola tem muito vivenciam projeto, muito né? projetos. Então, assim, tire um tempo para ver o seu filho. É porque quando tem projeto na escola, eles querem mostrar o que aprenderam. Ah, sim. Então, eles ficam muito ansiosos. E nem todos os momentos o projeto pode ser depois do horário da escola. Tem alguns momentos que vai ser no momento cotidiano da escola, porque eles gente, querem pega uma mostrar o horinha, dia né? da Eu escola. vou sempre, todos os projetos eu Então, vou. assim, essa participação dos pais nesse projeto é importante. A criança se sente importante, né? Ela fica quer mostrar ansiosa, aquilo, né? tudo que ela Quer gosta, mostrar o que ela o fez. conhecimento. E é tão lindo e prazeroso para a gente, enquanto educadora, Sim. quando o pai chega e ele começa a falar tudo que ele aprendeu ali. Eu fico muito feliz, que eu falo assim, ó, foi uma aprendizagem significativa. Cada deu um, certo. Deu diante da certo. sua idade, né, tia? Da sua série, vai apresentar de acordo com aquela faixa etária. Então, leia a agenda e participe dos projetos. A Débora falou de uma facada no meu coração agora. Gente. Não é todo dia que eu leio a agenda, mas agora eu vou ler. Eu assino. E ainda vai nos grupos também, né? Vai nos grupos do WhatsApp. É. E eu falei, ó, quando eu fui mãe, a primeira coisa, uma amiga me falou, Paulinha, não entre em grupo de mães. Porque grupo de mãe, eu falei, eu só vou entrar em grupo de escola. Mãe sem escola, não. Porque a escola fala coisas ali incisivas, manda tudo o que rolou no dia, isso é favorável. Mas leiam a agenda, participa do projeto. Às vezes você pega um horário comercial para ir num salão, você pega um horário comercial quando precisa para ir no médico, então a gente pode ir também assistir escola projeto também. do filho. Na escola, E né? o bom lá da escola é que a gente sempre você vê, né? Que a gente sempre deixa, assim, as portas abertas, né? A gente tem esse contato direto com os pais. Então, assim, o pai também, quando sentia a necessidade de ir na escola, de bater um papo, né? Ir lá tirar algumas dúvidas, a gente sempre está à disposição. A escola está sempre aberta Então, para assim, receber. os pais entram para deixar o aluno, eles buscam, entram na escola também. A gente valoriza esse contato, né? Muito. Corpo a corpo, porque ele traz resultados para a criança, né? Quando o pai está mais presente ali, tem muitos mais resultados. Você É uma sente- escola acolhedora, né? Você sente, Andréa, que esse acolhimento, você está lá e eu vejo que você está sempre por lá, né? Quando não está na unidade, está em outra, você se desdobra ali. Você sente que esse acolhimento faz diferença quando você tem o tete-a-tete com o pai, eles se abrem, eles conversam? Faz, porque você, por exemplo, você está com uma dúvida hoje. Você foi na escola, tirou sua dúvida, já resolveu aquela dúvida, entendeu? Então, assim, e traz mais segurança, né? Eu tô falando agora como mãe. A melhor coisa do mundo para uma mãe é você estar insegura e ir na escola e tirar os seus medos, né? Suas angústias. Às vezes até na hora que vai levar, vai buscar, Não espera, né? não espera ter reunião lá na escola. Lá todos os dias a gente está aberta ao quê? A um diálogo. Você precisar, André, estou indo aqui, estou precisando conversar um pouco. A gente está aberto todos os dias. Todo horário que tem aula, a gente está lá para atender. Isso é legal, isso é legal. Uma dúvida que os pais têm, André, com que idade que a gente começa que a criança já pode entrar na educação infantil? A fase que você acha realmente que começa o processo de alfabetização. Estou com meu filho em casa, quero segurar o máximo, mas agora chegou o momento da educação infantil para eu alfabetizá-lo. Qual é a idade, a média ali de idade que você... Geralmente, lá na escola, quem entra na escola, geralmente, é na primeira turminha, que é do maternal. É 2 anos. Né? A gente tem criança, o seu também já entrou com a idade inferior a 2 anos, mas porque você queria que a criança saísse um pouco de casa, só convivia com adultos, e aquela criança precisava estar em contato com outras crianças da mesma idade. Então, assim, eu acho isso super válido, né? Porque às vezes a gente não tem tempo. Não, né? Ainda mais quando é filho solo, não tem outro irmão para brincar. Né? Não tem outro irmão para trocar ideias. Até a fala, o andar, tudo, desfraude, a escola ajuda. Né? A escola está lá para ensinar. Tudo que uma criança vai para a escola é para aprender. Né? Às vezes, a gente está em casa, a gente não tem aquele tempo. Não, é muito certeza. difícil hoje alguém ter tempo. Então, assim, na escola, ele está aprendendo constantemente. Né? A gente trabalha lá de uma forma, cada série
tem seu horário para tudo. A gente não mistura pequeno com grande, então, assim, todo mundo tem seu horário. Então, assim, não há risco de uma criança maior tropeçar na menor, porque não tem o mesmo horário. É horário de parque, de lanche, todo diferenciado. Então, assim, a parte da alfabetização, a gente começa uma pré-alfabetização, que é a partir dos 5 anos. A gente trabalha dessa maneira lá na escola para que ele chegue onde ele vai ser mesmo realmente alfabetizado, que é no primeiro ano, que é a antiga alfabetização. Tá. Nessa série, ele vai ser alfabetizado. Só que a gente já começa a partir dos 5 anos, né? Que é o grupo 5. Tá. A partir daí, tanto que esse ano já tem um monte de criança lendo já, né? É lindo. Então, assim, muito lindo. Nosso 5 anos, que é o Jardim 2, né? No grupo 5. E o primeiro ano, eles, graças a Deus, é um sucesso. Não é por isso que a gente tem 35 anos, né? E só em Eunápolis a gente tem 22. E sempre a gente teve elogios, né? Tem crianças que já saíram da nossa unidade, que hoje em dia já estão formados, já são doutores, que sempre manda mensagem para a escola agradecendo. Tia, obrigada. Foi aí que eu aprendi a ler. Então, assim, a gente investe bastante nessa parte da alfabetização. A base é fundamental, né, professora? Em tudo, Pra né? tudo. E essa parte de letramento, ela é feita desde os pequenininhos, através de música, através de reconhecimento de letras, através de jogos e de brincadeira. Ah, o meu já sabe tudo. Então, A de então, amor, assim, de igreja. É a parte lúdica, Então, aí você aprende mais e rápido. como a gente trabalha com a ludicidade, eles aprendem de uma forma muito rápida e prazerosa. Então, esse letramento ele vem desde pequeno, né? Mas o que fecha é lá. É lá. Porque a gente É começa, lá. a gente tem um trabalho intensivo, A Paulo. partir de 5 anos. De 5 anos. Nosso grupo 5, ele, em todas as 3 unidades, ele está de parabéns, entendeu? Porque, assim, a gente teve, né? Porque a gente vai nas salas também olhar. Sim. A gente faz um diagnóstico. Como é que essas crianças estão indo? Bora sentar aqui nessa sala para a gente olhar. Tanto eu, quanto o Clécia ou Débora. A gente faz essa pesquisa por sala. Então, assim, eu vi o resultado. Sim, Né? sim. As professoras também estão de parabéns, né? Porque sem elas também seria impossível a gente As conseguir- tias dentro da sala dentro de da aula. sala de aula. Então, assim, Sim. elas são nosso alicerce mesmo. Então, é o que eu falo como mãe. Meu filho entrou na criança ativa com 1 ano e 8 meses. Porque eu queria, como a André falou, que ele interagisse. E eu acho, gente, e aconselho para as pessoas. Ah, eu vou deixar com um estranho, vou levar para a escola, leva para a escola. Vai à escola. Eu tenho dó, período integral. Dó é você deixar com uma pessoa estranha que vai deixar seu filho na televisão o dia inteiro. Porque ela precisa fazer as coisas, ou porque ela realmente não está afim de ficar com criança, porque criança demanda muito trabalho, demanda muita atenção. Eu brinco que as tias da escola, elas merecem o prêmio Nobel da Paz, do Oscar, qualquer premiação. Porque não é brincadeira. A gente é mãe, saiu de mim, eu pari, eu sei que não é brincadeira. Imagina você estar com crianças diferentes, como a gente já falou disso, dentro de uma sala. Então, meu filho entrou super cedo e eu sempre escuto os pais dizendo que tem um acolhimento muito grande. Eu sinto esse acolhimento lá, e posso falar como mãe, e é uma coisa que eu interagindo com outras mães lá, sempre que a gente vai levar para buscar, fica conversando com mães na porta, eles dizem a mesma coisa. O acolhimento da criança ativa é diferenciado. Para uma criança pequena é o que eu procuro agora. Eu estou com um filho de 3 anos, eu ainda não estou preparando ele para o vestibular. Eu estou preparando ele para socializar, para lidar com outras pessoas, para ter educação. E eu sinto muito isso. Você acha que esse acolhimento é um diferencial da criança ativa? Quais são os outros diferenciais? Você lida com o acolher? Como realmente, olha, é uma orientação que você dá para suas coordenadoras, do acolher ser grande? Como é que você lida com isso? Principalmente o acolher, né? Ainda mais que a criança sai do seu ambiente, da sua zona de conforto, né? Que é a sua casa. Quando ela chega na escola, é outro ambiente, são outras pessoas. Então, assim, o primeiro impacto é o quê? Acolher, né? Acolher, zelar, cuidar, amar. Né? A gente tem uma política lá na escola de sempre tá com a criança para resolver todos os problemas dela. Aí você fala assim, André, mas numa sala, como você me perguntou na estante, numa sala com diferentes crianças, né? É possível? É possível, porque toda escola tem uma rotina. Sim. Né? Então, assim, eles acabam se acostumando com essa rotina. Né? Então, assim, eu tenho criança lá, por exemplo, a escola do Centauro era Criança Ativa Baby. Hoje o nome dela não é mais Criança Ativa Baby. Porque deixou de ser baby porque tem as crianças até o 5º ano. Entendi. No início, a gente não tinha ainda essa intenção de levar até o 5º ano. Só que as crianças não querem ser da escola. Né? E a maioria que sai sente aquela falta enorme. Por quê? Pelo acolhimento. Né? Pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho. Né? A parte também pedagógica ela é muito importante. Mas primeiro a gente tem que abraçar aquele aluno. Né? Com certeza. Abraçar e ver o que ele está precisando da gente lá da escola.
depois a gente passa para a parte pedagógica, que ela é fundamental também. Né? Então, assim, lá na escola, hoje, a gente começou pequenininho na Baby, hoje a gente vai até o 5º ano, né? Esse ano tem despedida de novo do 5º ano. Então, assim, é triste para a gente, mas a gente sabe que aquela criança, ela vai evoluir. Mas é por isso que é fundamental também, estar falando na educação infantil, a gente escolher uma escola menor para os nossos filhos, né? Quando ele está naquela fase da educação infantil fundamental, que lá a gente tem a possibilidade de acolher. Sim, né? com Às vezes a certeza. criança fica na escola maior e não tem aquela possibilidade de acolher como a escola menor é. Né? A gente não hoje trabalha com o 6º ano em diante porque é uma pessoa que a gente não quis mesmo. Né? Porque tem muita procura, né? Tem muita gente pedindo, chora, porque não quer sair da escola. Mas para a gente focar e fazer um trabalho bem feito, a gente precisa estar nessas séries que a gente ensina. Entendi. Né? E continuar assim. Gente, dando continuidade ao que a gente estava falando, eu quero fazer uma pergunta para a professora Débora, que é a coordenadora da unidade do Piqui. A gente está falando muito de acolhimento. Débora, você percebe que essa geração agora de crianças que você está pegando, os novos, eles têm uma carência de serem acolhidos, porque os pais estão cada vez mais ocupados. É algo que você percebe notório hoje nas crianças? Sim. Justamente por causa das telas, né? Às vezes a gente, pelo dia a dia, enquanto mãe também, né? A gente tem que fazer as coisas e deixa a tela lá com eles, né? Dá o celular para eles. E isso tira a aproximação de família e escola. Então, de família e criança, né? Sim. E filho. Então, acaba a criança só ficando ali na tela e não tem um momento de brincar na rua, que era de antigamente. Sim. De brincar, de sair de bicicleta com o pai, de chutar uma bola. Então, falta um pouco isso, né? Não generalizando todas as famílias, mas em mínimas. Esse lance de ocupação hoje, você acha que interfere muito, né, na criação? Interfere. E a gente vê muito, e a gente tenta, né, conversar. Os pais chegam pra gente lá para conversar e falam assim, mas eu trabalho o dia todo, eu não tenho tempo. Mas a gente fala, pai, você tem que fazer o seu papel. Sim. Né? Precisa tirar um tempinho. A gente sabe de todas as dificuldades do dia, né? Nós precisamos trabalhar, mas a gente precisa também tirar um tempinho para o nosso filho. Né? E eu digo muito, e até relato, eu também trabalho o dia todo fora. E eu tenho 2. Você tem 2 ainda? Tenho 2. Aí, o que eu faço? No caminho da escola para casa, como que foi a escola, o que tem? Então, a gente já vai conversando e tendo esse diálogo e ele se sente pertencente, né? A família, por mais que depois eu deixe em casa e saio para trabalhar, mas ele teve um momento ali, a gente teve um diálogo. Então, fica mais uma dica. Mais uma dica. No caminho da escola, bater um papinho. E esse atendimento, ele é assim, quando a gente vê que aquela criança está precisando desse apoio, ele é individualizado. Tá. Né? E lá na escola, graças a Deus, as famílias, elas correspondem, né, tia Débora? Sim. A gente chama aquela mãe e fala, mãe, a gente está precisando de um cuidado maior com essa criança. Então, assim, eu quero parabenizar também todas as famílias que sempre buscam o melhor para o seu filho. A gente sabe, vou falar também agora como mãe, que às vezes a gente pega por excesso, né? Que a gente quer o tempo todo aquilo para a criança. Então, assim, a gente fica mais ansiosa do que eles, porque a gente quer ver logo o resultado. Né? Então, assim, a gente, como eu falei, trabalha com um atendimento individualizado. E nesse atendimento, a gente vê que o pai, né, vai na escola e ele também é acolhido, porque ele também precisa desse acolhimento. Né? E a gente vê mudanças. Então, assim, a gente vê que as famílias elas estão aptas a fazer esse tipo de mudança, né, tia Débora? Então, assim, graças a Deus, a gente tem tido, principalmente esse ano, muitos resultados positivos. Né? Porque é só a gente sentar, bater um papo com o pai, com a família, com as mães, que muda muitas coisas. Então, assim, do início do ano, né, que a gente começou em fevereiro para agora, houve tantas mudanças, quantas conquistas. Né? Como eles conseguiram conquistar o espaço que estava, às vezes, perdido, né? Por não vivenciar nessa infância. Então, assim, mais uma vez eu agradeço às famílias que sempre estão presentes quando a gente precisa chamar lá para a gente conversar. E de vez em quando tem que chamar, na Tem ficha, que né? chamar. Vem Tem que cá, chamar. É porque, assim, são famílias que estão abertas, né? Porque eu falo que quando a família está aberta a ouvir, aí a gente consegue trilhar um caminho
trilhar uma estratégia para que a gente possa amadurecer aquela fase onde se passa, né? Onde acontecem aqueles conflitos. Porque a gente, enquanto ser humano, está em constante transformação. Né? Então, isso eu acho interessante na escola. Esse olhar sensível da escola para com o aluno e a abertura dos pais em nos receber e nos ouvir. Porque quando a gente chama na escola, não é simplesmente para brigar ou para chamar a atenção, mas para a gente orientar. Sim. Né? Porque muitas vezes eles estão perdidos dentro daquele processo, dentro daquela fase. E quando ele escuta, nossa, você está certa. E aí pega as estratégias e começa a fazer em casa. E a gente trabalhar em conjunto na escola, a gente vê o amadurecimento. E aí depois eles vêm, eu quero lhe agradecer. Deu tudo certo, bem que você disse. Então, por isso que a gente está conseguindo ver esse resultado do início do ano para cá. Porque esse diálogo foi estreitado mais ainda. Sim. Os pais estão mais abertos a ouvir, estão mais presentes na escola. Né? Quando a gente faz um projeto mesmo, nossa, Deia, já está todo mundo participando. Né? Então, assim, eles estão felizes. Isso quer dizer que a criança está feliz, né? As famílias estão felizes. E aí a gente vê o resultado, porque se eles estão felizes, se eles se sentem acolhidos, eles querem participar de tudo. Né? Então, por isso eu também fico muito feliz, agradeço muito as famílias e também o retorno, que quando eles chegam lá para retornar, eu vim aqui te dar um retorno do que a gente conversou. Porque eu sempre falo com eles, estou conversando com você, a nossa primeira estratégia vai ser essa, aí vocês vão fazer em casa e depois vocês me dão um feedback. Sim. E eles retornam para dar o feedback. E aí a gente vê a criança fluir. Né? E os pais felizes por ter tido aquele resultado positivo. Com certeza. Né? Professora Andréia, vou fazer uma pergunta difícil agora, viu? Ai, essa não está nem no roteiro, quando eu nem mando roteiro, que eu já bagunça. Tem uma idade que você acha que é mais desafiadora, porque, meu irmão, o povo fica assim, 1 ano é difícil. Aí depois, espera para ver 3. Com 5 você vai ver. Você com 35 anos de experiência na educação, qual é a idade mais difícil ou não tem isso de idade mais difícil, tudo é difícil? Fala aí. Para mim, a idade mais difícil, que é desafiadora mesmo, é a partir dos 9 anos. Ah, é? É. Meu Deus do céu, quase que eu engasgo aqui agora. A pré-adolescência está aí. Por quê, professora? Conta pra gente. Porque as crianças, elas já vão estar em outro patamar, né? São crianças que estão o mundo aí, como a gente falou, tá as telas aí. Então, assim, são crianças que têm dúvida o tempo todo, tá na pré-adolescência. É mais difícil de você lidar, de você conversar. Porque a gente, como escola, não é tudo que a gente pode falar, não é tudo como da família pode esclarecer. Verdade. Né? São comportamentos, às vezes faz de tudo para chamar atenção, né? Querem porque querem agir daquela maneira, porque acham que fica mais rebelde. E a gente já passou por isso, a gente sabe também. A gente foi rebelde um dia, né? Então, assim, para mim, vamos ver o que é que as coordenadoras falam. Mas, para mim, o desafiador é a partir de 9 anos. E você, no meu ponto de vista, também. Concordo com a Andréia. Por quê? Porque essa fase é uma fase que eles não sabem lidar com os sentimentos. Tá? Então, tudo é intenso. Se está triste, é intenso demais. Se está alegre, é intenso demais. Então, eles misturam muito e confundem muito os sentimentos. Então, é um momento que a gente precisa estar mais sensível ainda e estar bem atenta para poder orientar, para poder conversar. E é a fase que a gente mais tem um diálogo. E levando ele a refletir as atitudes e ações que eles fizeram. Né? Então, a gente sempre vai nesse contexto para ele pensar, poxa, o que eu fiz não foi legal. Né? Mas por isso que a gente está começando a trabalhar com um projeto. É tanto que a gente faz um projeto lá na escola, a gente leva psicólogo, o projeto das emoções sempre é forte. E qualquer conflito, a gente está na sala. E aí a gente traz e conversa, orienta. Eu chego para ele e falo assim, eu quero o seu apoio. Você me ajuda? Aí ele sai de lá, não, eu vou ajudar. Mas sabendo que ele era que estava causando o conflito, e aí, através das mudanças dele, eu consegui mudar uma sala. Né? Porque ele não sabe lidar com as emoções. Professora Débora, que idade é? 9 anos também? 9 anos Meu Deus também. do céu, não, eu tô com medo. Daqui a 6 9 anos. Mesma coisa, desafio coisa. Pré-adolescente, eles têm... Gente, 9 anos, tá? Já falei logo pra vocês.
Vai demorar ainda um pouquinho. Assim. Eu ainda tenho. Deus me dê paciência. Vamos lá. Paciência Gente, e diálogo. Sabedoria. Gente, pra encerrar, foi muito gostoso, viu? Eu Bom, ficaria aqui com vocês 1 horas, tá? Muito bom, mas são muitas coisas. A gente vai ter que fazer parte 2, viu? 2, é. Vagalume, parte 2, breve. Porque tem muita pergunta ainda, mas para não ficar muito longo, eu sei que as matrículas já estão abertas. Estamos em outubro, papais, mamães. O meu filho já está matriculado, inclusive. Matrículas abertas aí. Quais são os planos, os projetos da Escola Criança Ativa para 2026? Então, Paulinha, a partir do dia 20, foi sábado, né? Que é o sábado, a gente já começou com as matrículas dos alunos da casa. Né? A gente fez um período agora de uma promoção boa, né? De matrícula. Está tendo muita procura dos alunos de fora, né? Que a gente fala que não estudam ainda na Escola Criança Ativa. A gente já vai começar a partir dessa semana também recebê-los. Não, que promoção é essa? Conta logo. De aí. 30% na matrícula. Promoção! Bom, Promoção boa, tem que falar qual é. Até o dia 30 de outubro. Tá. Depois dessa data fica uma promoção, mas é bem menor. E a gente tem ainda brindes, né, que ganham. Vai participar também de sorteios. Né? Por que a gente faz todo ano essa promoção? Para que também o pai se sinta valorizado, né? Porque é tão bom, da mesma forma que a gente é valorizado, a gente também quer valorizar aquele pai, né? Porque assim, a gente Você está priorizando quem já é da casa. Quem já é da casa, primeiro. Aí vai começar, a partir dessa semana agora, os de fora. Se a gente não tiver ainda aquela vaga, porque primeiro a vaga que a gente separa é dos alunos da casa, que tem prioridade. A gente já tem uma lista do ano passado, desse ano, que não tinha mais vagas. A gente já entrou em contato com essa lista para já garantir para o próximo ano. Certo. Aí já vai começar a conhecer, né, novos também alunos que querem começar a ajudar na Escola Criança Ativa. Então, assim, nas 3 unidades tem uma época que fica difícil, fica sem vaga, né, tia? Então, assim, corram e vão logo garantir a sua. Por quê? Porque a gente tem espaço, nosso espaço você já conhece, é um espaço amplo, arejado. A gente vai investir mais ainda em nossa área verde. A gente já tem uma área maravilhosa. Só que a gente tem novos projetos também para 2016. Por quê? Porque a gente tem que ter mudança. Né? Que tem que ter alguma coisa de novo. Né? A gente vai inserir também, que a gente não tem ainda na escola, robótica. Né? É uma nossa próxima etapa. E tem muito projeto bom para 2026. Né? O que era bom vai estar melhor ainda. Então, assim, eu quero também agradecer aos pais que confiam, né, você e todos os pais da Escola Criança Ativa, que confiam no bem mais precioso de vocês em nossas mãos. Né? A gente tem uma equipe maravilhosa. Lá na escola são professoras, assim, dedicadas, são competentes, né, carinhosas, que a gente vê, né? Eu não estou falando isso porque eu sou só dona de escola. A gente passa em cada sala e vê como cada professora trata o aluno. A gente vê, na maioria das vezes, que é como se fosse um filho. Meu filho é apaixonado pela tia Clécia. Então, tia assim, Késia. Mamãe, a tia Késia hoje falou, tá bom. Ficou doente uma semana. Ficou doente uma semana, eu tô com saudade da tia Késia. Eu falei, moleque safado. Então, assim, você vê, né, o prazer que a criança sente para a escola, de ver a professora, de brincar com os amigos. Então, assim, o melhor lugar que existe, né, depois da casa da gente, da própria criança, é a escola. Que, como eu sempre falei, desde pequena ela aprende. Né? Lá na escola a gente sempre segue um padrão. Esse padrão, a gente é só coisas infantis. Né? A gente não trabalha com música, vamos dizer, música do mundo. A gente não trabalha com celular. Criança, ela sempre foi proibida de levar celular. Então, assim, tudo é didático, tudo é pedagógico. Né? Dentro da pedagogia, até o 5º ano sempre vai ser assim. Então, assim, graças a Deus, a gente tem tido, né, dentro desses 22 anos aqui em Eunápolis, bons resultados. Nossos alunos que saem do 5º ano sempre estão em primeiro lugar em todos os bolsões aqui de Eunápolis. Né? Nosso ensino fundamental 1 também está de parabéns. Né? Agradeço por ter essas professoras tão dedicadas. Quero agradecer também imensamente, né, a tia Clécia, que chegou esse ano para a gente. Obrigada. Eu já conhecia seu trabalho de excelência. Né? Ela foi indicada lá na escola por uma grande amiga e uma ex-coordenadora da escola. E a tia Débora, que faz parte desde o início, que além de ser amiga, a gente é comadre e coordenadora, né? Então, assim, a gente já tem... Ela sempre evoluiu, ela sempre ajudou no crescimento da Escola Criança Ativa. E
respondendo a uma pergunta também que eu sabia que você estava curiosa. Como é que eu dou conta de ficar nas 3 eu escolas? ia perguntar isso agora por último. Eu antecipei. Então, todos os dias, tanto pela manhã quanto à tarde, eu vou nas 3 escolas. Nas Eu 3, faço esse de tour. manhã e de tarde. Eu De ia manhã perguntar e isso, de gente, tarde. encerrando. Eu ia dizer, gente, Mas- eu vejo a Andréa todos os dias. E eu sei que ela tá todo dia andando no Piqui. Eu vejo que ela tá todo dia andando no centro. Como que é isso, Andréa? Tem que ir. Amor, né, também. Tem que ir, porque assim, a gente gosta, como eu falo, a gente gosta de ver resultado presencial. Né? Até ela, se eu não for, ela sente falta de mim. Eu não posso nem deixar de ir. Porque se eu não for, já manda recado. Cadê você, tia Andréa? Todo dia eu passo nas salas, né, pra falar com as crianças. Então, se eu não for, eles já perguntam, cadê tia Andréa? Então, assim, graças a Deus, é um trabalho que eu faço, que sempre foi prazeroso, um trabalho de dedicação, de amor, principalmente de amor. Então, assim, todo dia quando eu acordo, meu suspiro é agradecer a Deus e para o meu trabalho. Que é onde eu sou, a parte do meu dia, eu sou feliz. Entendeu? Então, assim, como é bom. E quero agradecer, antes que eu esqueça, das minhas secretárias. Tia Aline, tia Priscila e tia Fernanda. São Sem maravilhosas. elas, seriam impossíveis. Então, assim, são 3 profissionais, nota 1000, que eu sei que atende os pais quando eu não estou, atende a demanda da escola. Então, assim, sem elas, seriam impossíveis. Você tem um time incrível. Muito obrigada, Clécia, professora. Obrigada, eu que tia agradeço. Clécia, professora Clécia, como queiram chamar. Obrigada pela presença. Foi maravilhoso, muito edificante. Parabéns, obrigada, professora Débora, que eu lembro Obrigada de a você. Débora, ó, da Criança Você Ativa, ó. Desde sempre. Ai, não já, lembra tanto ela assim, já não, tem né, a Débora? cara da Criança Ativa. Ativa, é. Obrigada pela sua disponibilidade, por esse tempo. Quando eu convidei, eu falei... Ai, André falou que não, eu quero levar minhas coordenadoras. Eu falei. disse, Porque, assim, a muito equipe, bem. ela não é feita sozinha, né, Não, Paulo? ela não quis vir sozinha, viu, gente? Ela quis trazer as coordenadoras para estar aqui presente e darem as caras também. E, Andréa, eu só tenho te agradecer, porque você é uma pessoa que só agrega, é uma pessoa que ama realmente o que faz. Para mim é um grande orgulho ter meu filho lá na Criança Ativa e recomendo pessoalmente a todo mundo, não é propaganda, não. É porque eu realmente confio, sei que ele está acolhido, que ele gosta. E ele conta tudo, viu, gente? É uma criança que qualquer coisa que acontecesse eu saberia, porque ele fala tudo. E te agradecer pela disponibilidade de tempo, de ter vindo aqui, nos esclarecer. Foi um papo muito agradável, que a gente precisa fazer o 2.0 e Sim, fazer mais um sim. momento, né? Eu Muito que obrigada. agradeço, Paulo, como desde o início eu te falei. Para mim, assim, é uma satisfação enorme estar aqui hoje. A gente bater um pouquinho de papo, né, conversar, falar sobre a gente, falar sobre a nossa instituição, né, porque sempre eu falei, tirando minhas filhas, o meu trabalho ele é prioridade, né. Quem não conhece ainda a Escola Criança Ativa, vai lá fazer uma visita para conhecer, para ver nossas instalações, nossa proposta pedagógica e conhecer um pouquinho da gente, da nossa história, porque nossa história é bonita. É bonita. Né? É bonita. É bonita e é de amor. É bonita e a pessoa que chega lá vai se encantar pela escola, pelas professoras, por tudo. Porque a gente vocês. é encantadora. Vocês são. A gente é encantadora. Muito obrigada, gente. Encerramos mais um episódio do nosso Vagalume Podcast. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que vocês gostaram. Depois faremos um encontro, já me ocorreu aqui, para a gente falar só sobre tela, sobre TV, sobre esse negócio de conexão de internet. Tá bom? Obrigada, até a próxima. Acabamos!